A escravidão e o êxodo. A saga de Israel além da Bíblia. A questão cronológica, a questão geográfica, a questão demográfica, a questão religiosa e a questão literária. O que cada uma desses tópicos tem a ver com Israel fora da Bíblia, com o êxodo e a escravidão fora da Bíblia. Será que a gente tem alguns probleminhas que pode colocar em xeque a veracidade e a inspiração da Bíblia? Que é um trabalho, ainda está em seu início, mas eu não aguentei. Tem algumas coisas que mesmo ainda no início dá pra gente destacar algumas coisas bem interessantes. Então vamos começar com a questão cronológica. A Bíblia afirma em 1 Reis 6:1 que a construção do templo começou 480 anos após o êxodo israelita, mais ou menos em 960 antes da Era Comum, ou antes de Cristo, como alguns preferem, situando esse acontecimento em torno de 1440 antes da Era Comum. Então ele está dizendo que o êxodo ele ocorreu praticamente em meados do século XV. Mas o que nós temos fora da Bíblia para confirmar essa afirmação? Uma riqueza de informações egípcias descrevem detalhadamente sobre como viviam os cananeus do século XIV antes da Era Comum, ou seja, praticamente um século mais tarde. Então já deveria, todo esse acontecimento, escravidão e êxodo lá no Egito, deveria ter alguma coisa nos anais egípcios, né? Nos registros egípcios. Conhecidas como cartas de Tel Amarna, cerca de 400 cartas, fazem um silêncio total sobre Israel em seus registros. Ou seja, os egípcios nada falam sobre isso, sobre a escravidão, sobre o êxodo, ou nós não temos nada fora da Bíblia sobre esses acontecimentos extraordinários. E para piorar, em Êxodo 1:11, afirma que os israelitas, através de trabalhos forçados, construíram as cidades celeiros do faraó Ramsés. Mas isso é impossível no século XV antes da Era Comum. Simplesmente porque o primeiro faraó, chamado Ramsés, subiu ao trono somente em 1320 antes da Era Comum, 120 anos após a data bíblica do êxodo israelita, segundo 1 Reis 6:1. Fontes egípcias até confirmam a construção da casa de Ramsés, mas ela foi construída somente no reinado do grande Ramsés II, que governou entre 1279 e 1213 antes da Era Comum. Aí você vai ver os teólogos falando, sabe o quê? Não, porque aí ele pode estar descrevendo assim, ele quis dizer, ele botou de uma forma figurada, simbólica. Você já percebeu que quando é algo que convém a eles, porque você sabe que a Bíblia no meio cristão ela é um self-service, ela é toda picotada de acordo com aquilo que eles querem passar. Então eles vão passar pano para isso aqui. Não, que é isso, vão dar várias explicações. Mas é a Bíblia que está dizendo claramente, ou o escritor não sabe fazer conta. O primeiro faraó a ter contato com um povo que podemos considerar hebreus foi Merneptah, seu filho, que registrou esse encontro, que na verdade foi uma batalha, numa estela, uma coluna de pedra que os antigos usavam para escrever, em 1210 antes da Era Comum, isto é, 110 anos depois do primeiro Ramsés ter subido ao trono. Sendo assim, nos séculos XV e XIV antes da Era Comum, segundo antigas documentações da época disponíveis, Israel ainda não existia. Nós não temos nada fora da Bíblia que se refira a Israel antes do século XIII.
A formação desse povo bíblico como um grupo étnico distinto pode ser verificável na história antiga apenas no final do século XIII, antes da Era Comum. Então, lá pelos anos 1200 e alguma coisa antes de Cristo, como alguns preferem, é que a gente vem ter algo fora da Bíblia sobre esse povo. Olha o hiato de século XV para o século XIII. Nas passagens de Êxodo 13, 17 e 23, 31, lemos que Deus fala sobre um povo chamado Filisteus. Em outras como Êxodo 9, 3, Levítico 11, 4, Deuteronômio 14, 7, o Senhor fala sobre vários animais, entre eles o camelo. Será que Deus não sabe que naquela época não existiam filisteus e muito menos camelos? Anacronismos que acabam complicando a vida de quem acredita na inspiração divina da Bíblia, falando da presença de camelos e filisteus no século XV antes da Era Comum? Aliás, a situação fica ainda pior quando descobrimos que tanto filisteus quanto camelos já existiam no período patriarcal, desde Abraão até José, entre os séculos 20 e 19 antes da Era Comum, segundo a narrativa bíblica, é óbvio. Os filisteus surgiram nessas duas regiões, Egito e Canaã, apenas no início da Idade do Ferro I, 1200 a 1100 antes da Era Comum. Por volta de 1100 antes da Era Comum. Uma antecipação de mais de 200 anos entre Moisés e o aparecimento desse povo. Gênesis 20, versículo 1 e 2 e 26, versículo 1, há o relato do encontro entre Abimeleque, rei dos filisteus, e Abraão primeiramente e depois com Isaque. De igual modo, em Gênesis 12, 16, capítulo 24, 30, 43, 31, 17 e 34, 32, 7, 37, 25, fala-se dos camelos no Egito na época de Abraão, como também nos dias de Isaque e de Jacó. Mas é na época de José o caso mais emblemático. Em Gênesis 37 e 25, lemos acerca de camelos como animais de carga, carregando especiarias, bálsamo e resina, ou entre parênteses, mirra, como diz a Bíblia. Mas esses animais só foram domesticados e usados no comércio com caravanas bem depois de 1000 antes da Era Comum, isto é, a partir do século X antes da Era Comum. E para piorar a situação da Bíblia, especiarias, bálsamo e resina revelam uma familiaridade como os principais produtos do lucrativo comércio árabe, que floresceu sob a supervisão do Império Assírio somente nos séculos 8 e 7 antes da Era Comum. Portanto, temos anacronismos de mais de 1000 anos só nessa questão. Moisés, no Êxodo, tendo contato com filisteus e camelos, revela uma antecipação dos fatos de 300 ou 400 anos. Ou seja, se for pelas datas, o relato bíblico, ele não bate de maneira nenhuma com os achados arqueológicos e com as descobertas históricas do mundo antigo daquela época. E aí, como é que a gente vai resolver esses anacronismos para manter a inspiração da Bíblia?